Oi, auditório, tudo bem? E aí, vamos conversar hoje? Minha intenção aqui nesse vídeo é fazer um breve resumo do que a gente vai ver na nossa aula de hoje. E aí, sem mais delongas, porque eu gostaria que esse vídeo fosse rápido, no máximo seus 15 minutinhos, talvez um pouco mais, mas é importante que vocês compreendam que esse vídeo sozinho não vai substituir a nossa aula, ele vai complementar ela, certo? E aí, vocês precisam relembrar o material vocês precisam ler, na verdade, o material que eu passei para vocês e relembrar as anotações de vocês sobre nossas aulas. Isso aqui vai ser basicamente um resumo do que a gente viu até então, certo? Vamos lá, vamos começar? Gente, vocês viram essa imagem em outros momentos, em outras discussões que foram puxadas. Não é a primeira vez que estão vendo essa imagem, nem é a última vez que o farão. Ela é muito significativa para muita coisa dentro da nosso campo de estudo. Mas nesse momento em particular, ela me demonstra a importância de a gente refletir sobre os nossos processos, conhecendo eles a fundo. Se a gente não compreender a nossa vivência organizacional como um exercício coletivo, a gente vai simplesmente cometer absurdos como esses. Temos múltiplas realidades, múltiplas situações em processos que precisam necessariamente ser ressignificados. Traduzindo o que eu falei, a gente precisa rever como fazemos algumas coisas dentro do ambiente empresarial. Hoje, esse ambiente de Covid-19. No futuro, Deus me livre, mas pode acontecer de vir outra crise. Tomara que não seja de saúde, mas se for no aspecto econômico, se for no aspecto, de repente, social, quando a gente tem flexibilidade e conhecimento profundo sobre o que e como nós fazemos, a gente consegue promover as adaptações necessárias para conseguir superar essa e futuras crises. Então, a nossa disciplina de processos administrativos, ela nunca foi tão importante para a nossa vivência organizacional. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que diabo que é um processo? Processo, em resumo, é uma série de etapas criadas para produzir um bem ou serviço para a satisfação do seu público-alvo. Basicamente, é você compreender o que você faz e como você faz. Essa imagem aqui eu gosto muito dela, porque ela ilustra que não se trata de ter coisas, mas, sobretudo, de saber usá-las. E aí, lembra lá de Fundamentos em Administração, quando conversávamos sobre eficiência e eficácia? Olha aí como essas conversas foram importantes. E lembrando do significado de cada uma dessas coisas, imagino que vocês compreendam mais de perto o porquê que é importante desenhar bem um processo, conhecer bem esse processo, para que aí a gente consiga modelar ele da melhor maneira possível. Mas aí, tentando traduzir um pouco mais, processo é a parcela mínima de uma meta. Esse processo é uma parte de algo que vai ajudar a instituição a avançar. Eu pego X, adiciono. Perdão, deixa eu dar um exemplo melhor. Eu pego X, adiciono X mais um, e aí eu consigo um produto melhor. Um processo seria este exercício. E aqui nesse exemplo que eu acabei de dar, é muito simplificado. Mas a gente tem uma série de outras questões dentro do ambiente empresarial que nos fazem compreender melhor a importância de conhecer bem esses processos. Vocês têm que sacar de cara que eles não são. Eles estão. Eles são como se fosse, turma, uma fotografia do que eu estou fazendo dentro da minha empresa. E aí, é importante eu ter em mente que essa fotografia, como o nome sugere, ela é uma coisa estática, ela é uma coisa parada. Diferente da minha modelagem, que vai ser uma segunda etapa. Quando eu mapeio um processo, eu compreendo como algo funciona. Quando eu modelo este processo, eu vou promover a melhoria sobre aquilo. Ou seja, a modificação em cima do que eu entendo como um processo. Eles vão deixar claro como um setor funciona para dentro da instituição. E tendo claramente definido como ela é dentro,
eu consigo, a partir disto, promover melhorias sobre como este dentro deve funcionar para que a instituição funcione bem e responda ainda melhor a coisas que estão acontecendo fora. Quer um exemplo de processo? Isso daí que vocês estão vendo aqui, ó. Eu inicio de um jeito, faço o beneficiamento, ou seja, adiciono etapas, seja colocando coisas nesse produto, ou seja, decidindo se eu vou para um caminho ou para outro. Quando eu vou discutir a qualidade de um produto, eu faço uma avaliação, em cima de um checklist. Eu verifico se ele está de acordo com o que eu especificava que ele deveria estar. E aí ele vai assumindo etapas, vai ganhando formas, até chegar no final dele. Isso daqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, que eu estou circunscrevendo, é um fluxograma. Mas este fluxograma pode chegar a ter um gargalo. O que é um gargalo? É um tempo de espera. É alguma coisa que acontece que trava o meu processo. Em sala de aula, eu dei o exemplo a vocês, por exemplo, de a construção de uma obra. Imaginem que eu vou levantar minha casa, eu vou construir minha casa, e eu preciso, para que ela fique pronta, que ela esteja pintada. Mas vocês concordam comigo que não faz sentido eu chamar os pintores assim que eu começo o processo de construção da minha casa? Não faz sentido. Por quê? Porque não tem paredes para eles pintarem. E se eu combinar com aquele pintor de ele ir lá na minha casa no sábado e na sexta-feira o pedreiro não tiver terminado de levantar aquela parede, vai dar ruim. Eu vou ter um gargalo. Eu vou ter algo que vai atrasar o meu processo. Mas veja que esse gargalo, ele pode ser alguma coisa que, mesmo que atrase o processo, me gere algum determinado benefício. Eu vou dar uma ilustração bem simples. Imagine que você está num banco e você está naquela fila. Fila de banco todo mundo sabe que é muito chato. Mas você imagine que esse banco utiliza aquele período de fila para fidelizar o cliente apresentando outros produtos. E aí ele está lá naquela fila, você está lá naquela fila sem fazer nada, talvez você preste mais atenção para aquele vendedor que oferece um título de capitalização. Talvez você preste mais atenção naquele vendedor que te oferece a assinatura de uma revista, ou seja, o gargalo pode ser usado também em benefício da instituição. Quer outro exemplo ainda mais simples? Como é que uma vela funciona? Você acende o pavio e ela vai queimando a parafina. Ela vai queimando aquele produto e o tempo que se gasta para queimar pode ser utilizado para clarear uma determinada coisa. Sacou? Tá aí a importância do gargalo e a gente compreender ele ao nosso favor. Caminho crítico, pessoal, é o tempo, é o prazo mínimo para execução de um projeto. Imagine que eu vou dar um exemplo bem pessoal e bem parcial, porque minha esposa está grávida. Num caminho crítico de uma gestação, você tem 9 meses. Se vir antes, alguma coisa provavelmente deu errado. Se vir depois, Deus me livre que não aconteça com meu menino. Se vir depois, se passar muito das 42 semanas, demanda uma atenção, demanda que aquela criança seja investigada, aquele processo seja averiguado mais de perto. Tá ligado como a gente consegue aplicar a administração em tudo? Quer outro exemplo de caminho crítico? Eu falei de gestação, mas vamos para uma coisa mais do ambiente das empresas. Imagine que você, no processo de elaboração desta garrafa, você precisa de um tempo para que o plástico consiga secar e seco ele vai conseguir pegar o material necessário para essa rosca. Ou seja, você tem um prazo mínimo para que aquelas coisas aconteçam. E esse prazo, quando ele não é obedecido, acontece o que nós chamamos de gargalo. Pessoal, esse vídeo, pelo visto, vai ficar bem mais longo do que eu queria, então eu vou encerrar ele em algumas partes, beleza? Vou parar por enquanto. Volto já.